Eleições 2018. É na Diário. Kátia, muito boa tarde, uma satisfação recebê-la aqui nos estúdios. Afinal, para quem ainda não lhe conhece, quem é a Kátia Alberto Soares e por que você coloca o seu nome à disposição a uma das cadeiras da Assembleia Legislativa nas eleições deste ano? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Meu nome é Kátia Alberto, eu sou a Kátia 10, como me chamo. Eu sou de Frederico Westphalen, sou servidora pública. Fazem 4 anos aí que eu sou servidora pública da cidade de Carazinho, como assistente social do Departamento de Habitação. Já concorri como vereadora pelo PT, aqui por Carazinho, onde eu consegui 381 votos. E esse ano eu vou concorrer pelo PRB à Assembleia Legislativa. O que tu traz de proposta, né, Kátia? A minha proposta, como todo mundo já me conhece, aqui em Carazinho e região, aqui é a minha 5ª prefeitura que eu trabalho, eu sou assistente social de formação, né? Então eu tenho aquela visão de assistência, né? Então, uma das minhas bandeiras sempre foi a defesa da mãe, né, da esposa, da mulher, com casos de acolhimento, que acolhe aquela mulher que hoje está me ouvindo, né, que sofre violência em casa do seu marido ou dos seus filhos e não tem para onde ir, né? Nossa cidade, infelizmente, nós não temos uma casa de acolhimento que acolha essas mulheres que sofrem violência. E muitas vezes essa mulher acaba se obrigando a ficar nessa residência, nesse lar, porque não tem para onde ir. E vocês sabem que esse ano, ó, quantas mulheres morreram, né? Por talvez não ter para onde ir, né? Não ter quem acolha. Muitas vezes a família não aceita a separação e a mulher acaba ficando em casa, ficando apanhando, sendo humilhada por não ter para onde ir. Nesse aspecto, a nível de política pública no estado do Rio Grande do Sul, né, no teu entendimento, o que precisa ser feito? Eu acredito assim, primeiramente, nós temos que aprender, ensinar os nossos filhos a tratar bem as mulheres, principalmente a mãe, a irmã, para quando esse homem se tornar homem, né, casar, constituir família, continue com esse ensinamento. Porque nós mulheres não merecemos sofrer o que a gente sofre, né? Principalmente as mulheres que não sabem, não tem como se defender, já não tem o seu pai, não tem o seu irmão, e muitas vezes estão na mão de um agressor e ela não consegue sair porque depende emocionalmente e financeiramente do seu agressor. Nós fizemos um programa ainda no sábado retrasado aqui na programação, ouvindo lideranças de Carazinho e Passo Fundo, que apontaram que, na maioria, entendem como prioridade, investimento nos próximos 4 anos na região, a questão da duplicação da BR-285. Qual é o teu pensamento em relação a essa necessidade ou não da nossa região? Eu acredito que tudo que vá desenvolver a nossa cidade, a nossa região, tem que ser feito. Eu acredito que, eu sou uma boa motorista, mas eu tenho muitas vezes receio de pegar a nossa rodovia por causa do trânsito, por causa das carretas, nós temos pouco acostamento. Eu acredito que a duplicação é importante, sim, eu como comerciante também. Eu acredito que nós temos que desenvolver a nossa cidade para poder trazer emprego e renda para os nossos munícipes, porque hoje o que falta é emprego. Nossa cidade precisa desenvolver. Não adianta nós termos um prefeito com a visão à frente e nós não temos como atrair empresas aqui porque nós não temos uma infraestrutura boa. Segurança pública é também uma demanda bastante latente aqui para a nossa região. Qual é o teu entendimento sobre segurança e o que tu percebe que precisa ser feito? Aí volta de novo a geração de renda. Eu acredito assim que 50% do que acontece é porque as pessoas não têm emprego. E aí acontece muita coisa. Se não ter emprego, não ter sua residência, não ter para onde voltar, acaba ocasionando muita coisa ruim. Eu acredito que nós temos que investir na nossa educação, nas nossas crianças, para que elas se tornem adultos responsáveis e que tenham como conseguir um emprego, né, digno, para que não precise cair na vida do crime. Porque eu acredito que ninguém que está na vida do crime gosta de estar lá, porque sai para roubar e muitas vezes não volta para casa. E esse cidadão, ele também é um ser humano e tem pai e mãe, tem irmãos, tem esposa, tem filhos. E a família acaba pagando junto com esse indivíduo. Certo ou errado, cada um tem a sua situação, a gente não sabe quais foram as oportunidades que essa pessoa teve na vida. Nesse aspecto, como é que tu percebe hoje o sistema prisional do estado do Rio Grande do Sul? Eu acredito que as pessoas que estão presas, elas só estão presas, né? Elas não desenvolvem nada de bom lá dentro. Eu acredito que um sistema que faça a correção tenha trabalho,
que tenha geração de coisas boas lá dentro, não só colocar um em cima do outro, lá empilhar, fechar a porta e fazer de conta que eles não existem, né? Então, o que vai aprender, o que vai desenvolver, o que vai melhorar? Nada. Só vai ficar o tempo necessário que a justiça puniu e depois vai voltar para o mesmo, porque melhorou o quê? Teve uma capacitação? Não. Teve uma oficina lá para aprender a ter um ofício para quando saísse de lá poder manter a sua família? Não. E vai ter o quê aqui fora? Vai continuar no que estava lá dentro, ou que deixou aqui fora. A senhora comentou da questão de emprego, né? A senhora é servidora pública, mas também empreendedora. O que a senhora acredita que, no caso das empresas, é possível do Estado auxiliar para que elas andem numa velocidade maior e gerem emprego? Eu acredito que nós precisamos de uma reforma tributária urgente no nosso Brasil. A gente não aguenta mais pagar tanto imposto, principalmente para quem tem funcionários. Eu gostaria de ter mais funcionários, mas como é que a gente faz para pagar esses funcionários com tudo que tem a mais aí junto? Eu acredito que todos deveriam ganhar um salário compatível com a sua profissão, ter uma estabilidade, mas isso não é isso que acontece hoje. Hoje nós temos desemprego porque muitas vezes o empresário ele não tem como manter o funcionário. Tem como pagar o funcionário, mas não tem como pagar o imposto que tem do que tu gera. Eu lá tenho café, eu tenho muito imposto para pagar dos funcionários, das nossas mercadorias, a gente tem que lançar nota. Eu acredito que nós temos que fazer a prestação, nós temos que pagar os nossos impostos, mas não tanto assim. A nossa carga tributária é muito pesada para o que a gente tem em troca. A gente não tem segurança, a gente não tem saúde, a gente não tem educação. Então, eu não sei o que realmente a gente está pagando. Na questão da educação, como a senhora percebe que deveria ser a educação pública? A educação começa de novo lá na família, né? Eu sou em defesa da família. Eu acredito que a gente tem que mandar os nossos filhos para a escola para adquirir conhecimento. Não ir lá aprender a como se portar como cidadão. Que é isso que está acontecendo, que eu vejo acontecer. Eu tenho a minha mãe que é professora, tenho a minha irmã que é pedagoga, eu vejo isso claramente. Os pais e as mães mandam os filhos, muitas vezes, para aprender a dividir, a aprender a conviver, em vez de mandar os seus filhos para a escola para adquirir conhecimento. Isso está errado. Daí assim, vai lá, não se acerta com o coleguinha, briga com o coleguinha, avança na professora. Nós temos que ter amor ao nosso professor, porque a professora ou o professor são os nossos pais fora de casa. Então, a gente tem que tratar com muita educação e carinho e respeito os nossos educadores. Caso a senhora venha a ser eleita, né? Algum projeto a senhora tem uma intenção de apresentar? Olha, esse aqui é o projeto da Kátia. O meu projeto sempre vai ser em benefício das famílias. O que uma família precisa? Emprego. O que uma família precisa? Casa para onde voltar. O que ela precisa? Uma educação de qualidade. Eu acredito que tem tanta coisa que ainda nós precisamos fazer pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo nosso Brasil. Eu acredito que as pessoas têm que voltar a acreditar, ser possível esse nosso Brasil voltar a ser o que era, ou melhorar, porque do jeito que está, não adianta nós só reclamar. Eu estava falando que está difícil fazer política, porque as pessoas não acreditam mais no político. Mas não acreditar não vai adiantar. Nós temos que ter consciência que o nosso Brasil precisa de políticos honestos, comprometidos com a população para fazer aquela política voltada para o povo, não para o seu bolso. É isso que acontece. Eu acredito que nosso Brasil tem conserto, desde que as pessoas certas assumam essas cadeiras que estão vazias, né? Aqui no município de Carazinho, a senhora ficou conhecida pelo seu trabalho feito no setor de habitação como assistente social. Alguma proposta para esta área? Nós precisamos ter mais habitação de interesse social. O que é habitação de interesse social? É esses terrenos aí que estão vazios, ociosos, aí em várias partes da cidade, construir com dinheiro da prefeitura. A nossa prefeitura precisa ter recurso próprio para adquirir terreno, para construir a casinha lá para a pessoa morar, ou ceder o terreno para que essa pessoa que tem condição de construir sua própria casa. A minha casa, eu trabalho com Minha Casa e Minha Vida. Minha Casa e Minha Vida é aquele condomínio que tem cerca, que tem portão, que tem aquela casa grudada uma na outra. Muito difícil, as famílias sofrem muito para se adaptar a isso. Eu acredito que tem que voltar àquele sistema, a prefeitura ter o terreno, a pessoa se enquadrar, ela ganhar o seu terreninho, sair do aluguel e ter uma vida
que ela vá trabalhar para poder sustentar a sua família, não pagar aluguel. Porque muitas vezes eu tinha famílias assim, ou ela pagava o aluguel ou ela comia. Então o que acontece? A pessoa acaba não pagando o aluguel, fica inadimplente, vai para a rua com seus filhos. Isso é uma situação, não ter aonde morar é uma situação muito difícil para as famílias, porque todo mundo quer ter o seu lugar, todo mundo quer ter o seu canto. Durante esses últimos anos, falou bastante de reforma de previdências, falou-se alguns projetos no sentido de revisar algumas questões que o pessoal considera de direito adquirido de servidores. A senhora, como servidora pública, agora puxando para a questão do Estado, como é que percebe a questão hoje do funcionalismo? Eu acredito que nós temos uma fama muito ruim. Funcionário não trabalha, funcionário público é encostado, funcionário público não atende bem. E eu enquadro até os CCs, né? Porque nós somos todos funcionários públicos. Até esses dias eu acabei me metendo numa confusão aí no Facebook por causa disso. Porque, CC é servidor público, como eu sou, porque sou concursada. Eu não tenho essa diferença. Eu acredito que nós temos que parar de achar que há isso e aquilo e tentar corrigir o que está de errado. Eu sou uma servidora pública e trabalho muito. E tenho muitos colegas que são iguais a mim. A gente sempre atende todo mundo com respeito, a gente tenta resolver o máximo que a gente consegue, mas muitas vezes o nosso sistema é empacado. Tem todas as regras, tem os protocolos, não é fácil nós conseguir desenvolver na velocidade que a pessoa gostaria. E muitas vezes as pessoas têm que lembrar que nós também somos seres humanos e a gente não consegue fazer tudo. Mas eu digo, eu tenho meu pai e minha mãe que são servidores, meu esposo é servidor, eu sou servidora e a gente trabalhou sempre muito para poder merecer o nosso salário no final do mês. Saúde, no seu entendimento, o que é preciso? Saúde, pessoal, nós precisamos primeiro tratar lá do começo, né? Não adianta nós só fazer a saúde paliativa, né? Temos problema agora. Mas e aquela saúde básica, aquele atendimento lá no posto de saúde, para que a pessoa, aquele acompanhamento diário com a família, para não ter que ir mais a Porto Alegre, não ter que ir a Passo Fundo, isso que falta. Eu acredito que falta muito a unidade básica de saúde ter recursos, porque não adianta ter a unidade básica e não ter recurso, não ter médico, não ter o especialista. E a nossa população, ela está envelhecendo. E ela está envelhecendo e ela está durando, ainda bem, né? Nossos brasileiros estão com a qualidade de vida um pouquinho melhor, então nós vamos viver mais. Então, cada dia mais, nós vamos precisar de saúde. E para ter saúde, a gente tem que ter os nossos recursos dos impostos investidos de forma correta e aonde realmente precisa. A senhora comentava que as pessoas estão vivendo mais. Nesse aspecto, para a terceira idade, o que a senhora pensa que as políticas públicas podem fazer para quem está nessa faixa? Eu acredito que eu já trabalhei com idosos lá em Passo Fundo, quando era servidora lá. A dificuldade do idoso é se aposentar e ganhar pouco. E muitas vezes os filhos não têm muito interesse em cuidar dos pais, né? Eu sempre digo, um pai cuida de 4 filhos, mas 4 filhos não cuida de um pai. Então ele tem o hábito de colocar numa casa de acolhimento para idoso ou deixar sozinho. E eu acredito que os idosos eles têm que ter uma política pública voltada mais efetiva para ele, da saúde, da sua sexualidade, de como ele está se administrando e fazer com que a família, que é o primeiro responsável por ele, cuide realmente dele com amor e carinho, como ele cuidou quando era mais novo. Nós falávamos sobre a questão da duplicação da BR-285, mas nós somos aqui uma região bastante produtora de grãos. Só que a gente sofre também com alguns gargalos quanto ao escoamento. O que a senhora entende para a infraestrutura regional? Eu acredito que tem sido feito bastante, porque nós temos aí com o prefeito, o seu Milton, ele tem uma visão de empresário, né? Ele tem tentado, na medida do possível, fazer coisas e atrair empresas para a nossa cidade. Tentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o Deloreno também. Eu sei da dificuldade que é administrar uma cidade do tamanho de Carazinho e trazer empresas para cá, porque nós estamos desacreditados, né? A nossa política é tão esquisita que a gente não sabe para que lado que vai, e isso nos atinge também aqui na nossa infraestrutura. Nós precisamos de duplicação, nós precisamos consertar o que está esburacando. A nossa cidade, a nossa rua, a nossa estrada de Carazinho a Passo Fundo está ficando cada vez mais esburacada. Daqui a pouco vai ter mais acidente do que nós já temos. Mas e quem que vai consertar isso? Eu acredito que seria uma união de todos. Kátia, muito obrigado por sua atenção. Um abraço, bom trabalho. Obrigada e obrigada a todos. Portanto, os 15 minutos de entrevista com a candidata Kátia Alberti, candidata a deputada estadual pelo PRB.
Eleições 2018. É na Diário.